estamos precisando de voluntários em todas as faixas etárias. Se você quer ajudar, o tema esse ano é mais que diversão, e a ênfase é ensinar as nossas crianças que em Jesus nós temos mais do que diversão. Então, se você quer ajudar a ensinar as nossas crianças que em Jesus Cristo nós temos mais do que diversão, você então pode nos procurar e vai ser muito bem-vinda a sua participação. E a terceira e última informação que eu quero dar agora de manhã é sobre o bazar que vamos ter no próximo domingo, bazar da Visão Ministerial de Justiça, que nós vamos ter a partir do primeiro culto até o dia todo. E nós vamos ter também um almoço. Então, se você quer colaborar com a Visão Ministerial de Justiça, então domingo você venha preparado para visitar o bazar e também para almoçar conosco. Agora eu quero conhecer aqueles que estão aqui conosco pela primeira, ou pela segunda, ou pela terceira vez. Tem alguém aqui nessa situação? Por favor, fique de pé para que nós possamos conhecê-lo. Alguém possa te recepcionar, te dar um abraço. Sejam bem-vindos à nossa igreja e sintam-se como a igreja de vocês também. Há também alguém que completou aniversário de nascimento ou de casamento durante essa semana? Seu nome? Eric. Deus abençoe. Elci. Hoje, parabéns. Alguém mais? Então, quero convidar aqui o nosso irmão Renildo, e ele vai orar, então, agradecendo a Deus por essas vidas. Temos mais uma pessoa aqui. Seu nome? Rosana, parabéns. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essas vidas, Senhor, que comemoram mais um ano, sabendo que todas as aflições, Senhor, passar mais um ano aqui nesse mundo, Senhor, é apenas glorificar, honrar o Teu nome, sabendo que o Senhor está firme conosco em todos os momentos da nossa vida. Te agradeço também, Senhor, pela vida de todos que estão aqui, com todo o seu esforço, estão aqui para Te adorar, engrandecer o Seu nome, cantando hinos, louvores, Senhor, a Ti de todo o coração. Te agradeço por tudo, nos dá um ótimo proceder do culto, Senhor, possa tocar diretamente os nossos corações. Te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem ficar mais um tempinho aqui? Então, vocês vão ter agora a oportunidade, se quiserem, vir aqui, dar um abraço e desejar um feliz aniversário para os nossos irmãos. Quando você for falar, avisa que as inscrições, antes de você iniciar, que as inscrições do almoço já estão sendo feitas lá no balcão de recepção. Quando você for falar. Porque eu esqueci. Alô, bom dia. Estou vendo aqui rostos conhecidos nesse segundo culto. Quem não me conhece, eu sou Ana Regina, eu sou missionária da igreja da Curuçá. E eu estou aqui no Brasil por 3 semanas. E o pastor Israel me convidou para estar conduzindo o culto nesta manhã. Mas eu quero dizer que é com grande alegria que eu estou aqui. Alegria e temor, mas com mais alegria
de estar aqui servindo o Senhor e podendo todos juntos celebrarmos nosso culto ao Senhor. O pastor me pediu para lembrar que as inscrições para o almoço de domingo para o bazar já estão sendo feitas lá embaixo. Então, ao fim desse culto, se você venha, faça a sua inscrição, por favor. Mas vamos orar para abrirmos este culto e celebrarmos ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio de podermos vir à igreja, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus a tua graça, a tua bênção, a tua unção, para que de verdade a gente possa te adorar, celebrar o teu nome e aprender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, através da mensagem e através dos nossos irmãos, no nosso convívio como corpo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Celebremos a Deus, cuja palavra é a verdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E graças a Deus nós já viemos a Ele, né? Então podemos começar, meu irmão. Paz e graça. Deus abençoe nessa manhã. O nosso ajuntamento se faz acontecer, tem justificativas
porque um dia a palavra de Deus entrou em nosso coração e poderosamente falou ao nosso coração, nos mostrando Jesus, no qual nós cremos a partir de então, e no qual hoje nós vamos clamar o seu nome, para que ele visite a tua vida, a nossa vida. Vamos fazer um cântico que diz: és a nossa estrela da manhã, a tua palavra é a verdade. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas nessas horas a gente lembra o nome poderoso do Senhor e clamamos por Ele. Vamos fazer assim nessa manhã. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos
Eu convido os irmãos para nós fazermos juntos a leitura que está aí no boletim. É o texto de Salmo 96, de 7 a 9. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém. Esse é o momento, o nosso momento que nossa igreja nós chamamos de momento de fidelidade. É um momento onde eu e você temos o privilégio de trazermos o nosso dízimo e a nossa oferta à casa do Senhor. Então, eu queria convidar as pessoas que são responsáveis para ficar aqui à frente com as salvas. E lá em cima na galeria, quem vai estar, para termos esse nosso momento de fidelidade. Irmãos, eu sou um fruto da sua fidelidade. E se hoje eu estou no campo, é pelo primeiro lugar a graça e chamado de Deus, mas também com a fidelidade, porque Deus trabalha através da igreja dele aqui nesta terra. Então, no nome de Jesus, vamos celebrar o Senhor com as nossas ofertas e nossos dízimos.
eu queria convidá-los para nós fazermos esta próxima leitura bíblica, que está no Salmo 103. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, e se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor real do Senhor, no seu amor eterno, está contigo firme. E a sua justiça como os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Esse é o nosso momento de intercessão e é um momento que particularmente eu amo fazer, porque eu tenho aprendido na minha vida que oração realmente é a chave da nossa vitória na vida do cristão. E nesse momento de intercessão como corpo, como igreja, a gente vai ter a oportunidade de vir aqui à frente ou se levantar aí no seu lugar, para colocarmos diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que está te incomodando, ou enfermidade, ou de repente uma vitória, você quer agradecer ao Senhor. Então, que você tenha realmente essa liberdade de se pôr de pé, ou vir aqui à frente, para que juntos, como igreja, possamos interceder, né, Sônia? Ao Deus que tudo pode, ao Deus que é poderoso, para que Ele venha nos guiar. Mas para isso nós precisamos pedir. Deus escolheu agir através da oração. Então, para que Ele possa vir nos guiar e nos ajudar, como o coral cantou, tão lindo, nós precisamos realmente orar, falar com Deus o Todo-Poderoso. Então, é um momento extremamente importante do culto, onde você vai estar realmente derramando, com sinceridade, o seu coração diante do Senhor. Enquanto nós vamos cantar um hino do HCC, você pode se dirigir aqui à frente,
ou você pode se levantar. Amém. Amém. Conclua na sua oração. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, porque nós o reconhecemos como nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por isso, Senhor, tu és Senhor sobre todas as nossas circunstâncias, sejam elas boas ou difíceis. O Senhor continua sendo o Senhor absoluto. E nós queremos neste momento, Paizinho amado, colocar cada coração nesta manhã, neste lugar, sabendo que tu és o Deus que tudo pode. Nós clamamos, ó Deus, tu sabes o que se passa em cada coração, qual é a necessidade, se é na área da saúde, se é no trabalho, se é enfermidade, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. E nós, como igreja aqui, clamamos, Paizinho, em nome de Jesus, ó Pai. Vem com o teu amor, com a tua graça que te é peculiar, Senhor. E abençoa a cada um e a todos nós. Senhor, nós colocamos os nossos irmãos que estão fazendo prova hoje para a OAB. Nós pedimos a tua graça, a tua serenidade para que cada um faça e possa ter condições de responder segundo a tudo que eles estudaram, Pai. Nós queremos, como igreja, abençoá-los neste momento. Senhor, tu conhece cada um desses meus irmãos que vieram aqui à frente. Tu sabes qual o pedido que os trouxeram aqui, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, concordar, abençoá-los, ó Pai. Que pela tua graça, pelo teu poder e pelo teu amor, eles tenham aquilo atendido segundo a tua vontade. Recebe, Senhor, a nossa oração por cada um, em nome de Jesus. Amém. Hoje quem vai estar nos dando a mensagem é o pastor Lauro Mandila. O nosso pastor não está hoje aqui, o pastor Israel, pastor titular da igreja, todos já sabem. Então vamos estar orando e abençoando o irmão. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que a boa mão, a graça de Deus esteja sobre sua vida e sobre nós que vamos estar ouvindo essa palavra. Amém? E eu saúdo os irmãos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém? Foi o que a Ana Regina falou, e eu quero repetir aquilo que eu disse no primeiro culto, né? Hoje aqui está a equipe reserva, o time reserva, apesar de só a Ana Regina e eu que somos reservas aqui, né? Você veio de fora, e eu de vez em quando prego, que os titulares todos estão por aqui, todos em atividades. Pastor Israel precisou ficar fora uma semana, e nos telefonou para estarmos aqui com os irmãos trazendo a mensagem nesta manhã, e com muita alegria aceitamos o convite, e aqui estamos, agradecidos a Deus pelo privilégio, não só de fazermos parte do seu corpo, da sua igreja, mas também de podermos falar no nome dele aos irmãos nesta manhã. No domingo passado nós já fomos despedidos, né? Avisados que estamos de mudança para Curitiba. E eu quero só confirmar aos irmãos que estamos realmente mudando para Curitiba. A partir de agosto estaremos já morando definitivamente ali.
é a nossa casa, nossa cidade natal. Nós viemos de lá, nossas coisas todas estão lá. Nós trabalhávamos aqui no Rio, ficamos aqui 9 anos, mas vamos continuar trabalhando com a junta. Então não estamos deixando, vamos aparecer aqui de vez em quando e trabalhando com a junta. O trabalho que eu realizo na Junta de Missões Mundiais é um trabalho de pastoreio dos missionários que estão nos 64 países. Eu faço visitando, faço pela internet, pelo telefone, pelo Skype, estou com eles quase que 24 horas por dia. Os irmãos imaginem, são cerca de 700 missionários. E então, grande parte desse trabalho eu vou fazer lá de Curitiba, trabalho de acompanhamento que não precisa na minha presença aqui. E virei alguns dias por semana para estar fazendo a parte de gerência aqui no Rio, juntamente com o diretor, o pastor João Marcos, que está voltando à sua viagem em agosto. Eu quero pedir aos irmãos que orem por nós. No próximo final de semana estaremos no litoral de São Paulo, pregando ali na igreja, e no outro final de semana estaremos fazendo uma longa viagem, uma viagem longa, que precisamos muito das orações. Sei que tem irmãs aqui que oram por nós, pela junta, tem os nomes anotados ali. Por favor, anote nosso nome e orem. Estaremos reunindo com um grupo de missionários lá na cidade de Tessalônica, na Grécia. Havia um retiro para todos os missionários daquela região, e nós estaremos com eles naquela semana, estaremos fazendo uma avaliação do trabalho, e investindo em outros campos ali que estão se abrindo para a nossa junta, para os batistas brasileiros. E quero dizer aos irmãos que com grande alegria nós estamos em 65 países, estamos entrando em mais 3 países, um deles totalmente fechado por evangelho, mas estamos entrando, com missionários ali, e os 2 deles estão abertos, mas é proibido falar de Jesus. Então, nós estaremos entrando neste ano, indo para 67, 68 países, onde o evangelho está sendo pregado. E nosso alvo, até o final de 2013, estamos em 80 países e temos 800 missionários. Nós tivemos agora um congresso no estado de São Paulo, chamado Congresso Sim, onde reunimos ali mais de 1.500 pessoas vocacionadas para missões. Foi um trabalho fantástico, e agora nós temos recebido para cadastramento e-mails de vários lugares, e estamos treinando essas pessoas para enviá-los para o campo. Então, naturalmente, queremos agradecer à igreja pelas ofertas missionárias, pelo PAN, pelo apoio que os irmãos têm dado. Deus tem suprido todas as necessidades. Nós temos as ofertas que os irmãos levantam para sustento de missionários, temos a oferta do ano. Essas ofertas do ano complementam aquelas que ainda faltam para o sustento diário e abrem novas portas. Só foi possível entrarmos nesses outros 3 novos países graças às ofertas do ano passado. E com as ofertas deste ano pretendemos avançar ainda um pouco mais. Muito obrigado, irmãos, por todo o apoio que tem nos dado. E conte conosco, de vez em quando aparecemos por aqui, porque vamos continuar aqui com a Junta de Missões Mundiais, embora talvez estejamos aqui no meio da semana. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Lucas, no capítulo 20, versículo 27 em diante. Essa passagem sobre os saduceus e a ressurreição, os irmãos também poderão encontrar em Mateus capítulo 22 e Marcos capítulo 12. Aqui em Lucas capítulo 20 nós temos alguns detalhes muito importantes que nós queremos destacar na nossa mensagem de hoje, de manhã. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 27 nós vamos ler para os irmãos. Diz assim: Chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com ele, com a viúva, e dar descendência ao irmão, a ele. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher?
Jesus respondeu-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: mestre, respondestes bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. Deus abençoe assim a sua palavra, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos, porque a tua palavra é tão clara, e ela nos esclarece todas aquelas coisas que nós precisamos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua paciência, porque foi de uma forma extraordinária que o Senhor explicou ali aos saduceus, que o Senhor tem nos tratado com essa mesma misericórdia e amor até o dia de hoje. Queremos, ó Pai, que esta palavra que vai ser anunciada venha de Ti e fique no coração de cada irmão, para que nos edifique as nossas vidas e a nos abençoe também. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, como disse, meus irmãos, nós temos a incumbência de trazer palavras aos irmãos nesta manhã, e Deus colocou no nosso coração, nesses dias, esta palavra que nós vamos apresentar a vocês. Jesus viveu aqui num tempo e encontrou muitos grupos religiosos e grupos políticos, né? Ele encontrou os essênios, os nicolaítas, herodianos, os zelotes, que era um grupo político, fariseus, saduceus. Todos esses grupos tinham a sua visão, tinham a sua missão. Eles não concordavam entre si, eram inimigos, mas quando se tratava de atacar o ministério de Jesus, eles se uniam. E se nós formos ver, nos capítulos anteriores, Jesus teve alguns momentos difíceis com esses grupos, que o procuravam e faziam perguntas difíceis, pensando em calar a Jesus, e contestando aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus pregava. E a Bíblia nos diz que, por fim, Jesus encontrou, aqui no texto que nós acabamos de ler, um grupo de saduceus. Saduceus era um grupo menor que existia entre os judeus. Eles eram um grupo religioso, embora tivesse uma forte tendência política. Eram ricos. Geralmente os sacerdotes, os sumos sacerdotes eram saduceus, porque eles eram ricos, eles dominavam praticamente a sociedade, eles concordavam com a invasão romana ali em Israel, porque eles tinham privilégios políticos, embora os fariseus não gostassem, mas eles concordavam e apoiavam, recebiam benefícios por isto. Então era um grupo muito influente, povo intelectual, e eles então, vendo que alguns dos judeus, alguns daqueles grupos estavam atacando a Jesus e fazendo perguntas, tentando fazer calar a Jesus, eles se uniram naquela hora e também vieram fazer uma pergunta a Jesus. Para nós entendermos a pergunta deles, temos que entender o seguinte: eles criam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, as leis de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles só criam naquilo que estava escrito. Como ali, nesses 5 livros, não tinha nada escrito acerca da ressurreição, então eles não criam na ressurreição, não criam automaticamente nos céus, não criam nos anjos, e naturalmente aquilo que Jesus estava ensinando ia de encontro àquilo que eles criam. Então eles não acreditavam no que Jesus ensinava. E foi por isso então que eles levantaram essa história, para deixar Jesus em dificuldades, naquele momento. Eles levantaram uma história até interessante, que nós encontramos lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, que nós chamamos
lei do levirato, capítulo 25, nos conta essa história, que se levanta essa questão que eles estão levantando para Jesus. Desculpa aí, Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 5, diz o seguinte: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um estranho, alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo o seu dever de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der, perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Mas se o homem não quiser casar-se com a cunhada, esta irá à porta da cidade aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a perpetuar o nome do seu irmão em Israel. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele resistir ou persistir e disser: não quero me casar com ela, sua cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, lhe descalçará o sapato, cuspirá no rosto dele e dirá: assim deve ser feito ao homem que não edificar a casa de seu irmão. Muito bem, aqui está. E foi isso que os fariseus, então, que descriam naquilo que Jesus estava ensinando, tentaram ridicularizar o ensino de Jesus, usando uma história e cortando algumas coisas que estão ali nesse texto. Então eles disseram: Senhor, na lei de Moisés está escrito que se o irmão morrer sem deixar descendente, o irmão seguinte deverá casar-se com a mulher. O que aconteceu? Existiam 4 irmãos, segundo eles. O primeiro se casou, não levantou descendentes. O segundo se casou, também não. O terceiro, e assim foi até o 7º, ninguém deixou descendentes. Por fim, essa mulher também morreu. Quando ela ressuscitar dentre os mortos, de quem ela será esposa? Uma pergunta difícil, né? Ainda bem que não foi para mim que perguntaram, mas perguntaram para Jesus. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele deu uma resposta para eles bastante interessante. Porque eles se esqueceram de alguns detalhes da lei. Ou se esqueceram, fizeram propositadamente. Porque na lei está dizendo que se 2 irmãos morarem juntos, o propósito era levantar descendentes por causa da propriedade que pertencia ao clã, à família. Então, se o irmão morresse e não tivesse descendente, o seguinte, deveria se casar com aquela mulher, para que a propriedade permanecesse na família. E assim não viesse ninguém de fora e tomasse parte naquela propriedade. Eles omitiram algumas coisas deste texto e falaram de um caso que 7 irmãos casaram-se com a mesma esposa. Então pode perceber que havia uma intenção nessa pergunta deles aí. E Jesus responde, porque o problema deles era provar para Jesus que não há ressurreição, porque para eles Jesus não teria resposta a essa pergunta. E Jesus então responde dando 2 respostas, falando da mesma coisa. Primeiro, é que Jesus está dizendo que no céu, nós não podemos pensar no céu em termos terrenos. No céu não se casa, nem se dá em casamento. Nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível, vamos ter um novo corpo, vamos viver numa nova sociedade celestial, digamos assim, e lá nós seremos como os anjos de Deus, será uma outra sociedade, será uma outra vida. Então nós seremos como os anjos de Deus, filhos da ressurreição, e que nunca mais vamos morrer. Por isso esta história de casamento, de procriação, de população não existirá no céu, porque lá estarão os salvos que ressuscitaram. Teremos outras coisas, será completamente diferente. Disse Jesus: não se casam, não se dão em casamento. Mas há mais uma coisa que Jesus disse para eles, há uma segunda coisa. Vocês estão dizendo que no Torá, nas leis de Moisés, não está escrito sobre a ressurreição? Eu vou dizer a vocês que há. Porque está escrito ali que, quando Deus apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse Jesus: ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque se fosse de mortos, Deus diria: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque.
Eu fui o Deus de Jacó, mas Deus disse, eu sou o Deus de Abraão. Isso prova que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ali está a prova de que há ressurreição, que Abraão, Isaac e Jacó estão com Deus, estão no paraíso, estão vivendo. E os escribas que por ali andavam, perto de Jesus, também para ver qual a resposta que Jesus daria, os saduceus que também eram seus inimigos, eles certamente, como diríamos, bateram nas costas de Jesus, disseram, respondeste bem. Foi uma boa resposta, porque os saduceus se calaram e ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Muito bem, usando essa expressão, meus irmãos, uma das coisas que tem nos preocupado é que esta palavra de Jesus, que disse aos saduceus naquele tempo, tem eco nos nossos dias hoje. Quando Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, nós podemos perceber que realmente muitos erros decorrem na nossa vida por desconhecermos as Escrituras e desconhecemos o poder que Deus tem de fazer coisas poderosas. E esse desconhecimento nos leva aos erros, nos levam a cometermos coisas como acontecia no passado, que nos deixam em grandes dificuldades e também em confronto com o ensino da palavra de Deus. Vamos a algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre esses erros. Aconteceram no passado, porque os homens não conheciam a palavra de Deus, ou desconheceram a palavra de Deus, e não creram no poder que Deus tinha de fazer grandes coisas. A primeira delas que nós encontramos na Bíblia é a história de Noé. A Bíblia diz que Noé recebeu um aviso de Deus, que Deus mandaria um grande dilúvio sobre a face da terra, e esse dilúvio consumiria aquela raça, ou destruiria aquela raça de povo rebelde, desobediente, mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu a Noé a oportunidade de pregar durante muitos anos, avisando aquele povo que a única forma de não serem destruídos era através do arrependimento, da volta para Deus. E a Bíblia diz que Noé pregou, anunciou essa mensagem anos e anos e anos para aquele povo. A Bíblia diz que alguns riam do que Moisés falava, descriam naquilo que Moisés dizia, e não acreditavam que Deus tinha o poder de fazer a terra ser consumida pelas águas. Será que essa terra, não existe nem rios talvez para ali por perto? E a Bíblia está dizendo, e Moisés está dizendo que vai chover, que Deus vai fazer chover, e que vai encher a terra, que vai nos consumir. Todos eles não criam nisso. Mas chegado o tempo, meus irmãos, por desconhecimento, aliás, por não crerem na palavra, por descrerem na palavra de Deus, Deus cumpriu. E não se arrependeram, Deus cumpriu. E Deus tinha o poder para fazer aquilo. A Bíblia diz que a chuva caiu chuva, dia após dia, após dia, após dia, a terra foi sendo saturada, os rios foram enchendo, Moisés entrou na arca com sua família, com os animais que Deus havia mandado ele separar, e a terra encheu e a barca começou a flutuar, e a Bíblia diz que toda aquela humanidade, a humanidade daquele tempo morreu, porque descreu na palavra de Deus, e descreu no poder que Deus tinha em fazer aquilo que ele estava dizendo. Por isso desapareceram do mapa, e Deus começa tudo de novo apenas com uma família. Grande erro, porque não aceitaram a palavra e nem creram que Deus tinha o poder de fazer aquilo que estava dizendo. Logo depois nós vemos nas Escrituras Sagradas a história, no capítulo 11 de Gênesis, a história da Torre de Babel. Quando saiu Noé daquela arca com a sua família, com aqueles animais, Deus deu uma ordem, crescer, multiplicar e encher a terra. Mas acontece que aquele povo foi se ajuntando, se reunindo e tomaram uma outra decisão, não seguindo a palavra que Deus havia dado, mas pelo contrário, construir uma grande torre, cujo topo tocasse nos céus, e ali vivessem para sempre juntos, como um povo poderoso. Mas não era isso que Deus tinha dito a Noé no passado. E eles então desobedeceram a palavra e tentaram fazer aquilo que estava no seu coração. E a Bíblia diz que num dado momento, Deus, vendo
que eles estavam construindo aquela arca e desobedecendo sua palavra, disse Deus: eia, desçamos e confundamos a terra. Aquela torre que eles estavam construindo, tão fortificada, foi destruída. E a Bíblia diz que a língua foi confundida, e eles começaram a falar línguas, um não entenderam o outro, e assim se espalharam pela face da terra, e as línguas surgiram, porque eles descreram na palavra de Deus, não obedeceram à palavra de Deus. E descreram no poder que Deus tem de fazer aquilo que Ele diz que vai fazer, e tem todo o poder nas suas mãos. E a Bíblia continua, Deus agora prepara um povo de Israel, aquele povo que viveu 430 anos no Egito, e Deus então leva para a terra prometida, que havia prometido àquele povo. Eles saíram dali vendo sinais, milagres, maravilhas, Deus abrindo o mar. Talvez nunca imaginaram que Deus tinha o poder de fazer o mar se abrir, para eles passarem, e Deus fez. Abriu o Rio Jordão, e Deus fez. Deus fazer jorrar água da rocha, e Deus fez. Dar comida, alimento para aquela multidão, mais de 600 mil pessoas, e Deus fez. Então eles começaram a ver que Deus tem poder para realizar aquilo que propõe no seu coração, mas nós temos que estar atentos à sua palavra, porque se nós errarmos na palavra de Deus, nós sofreremos a consequência daquilo que Deus fará conforme a sua palavra. Mas aquele povo começou a se desviar de Deus, a ter os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses, a pecar, a se desviar, a fazer coisas que desagradavam o coração de Deus. E Deus então começou a mandar profetas, lá Jeremias no capítulo 25, avisando o povo que se arrependesse, que Deus estava triste com o pecado deles, que Deus ia puni-los por causa disso. E a Bíblia vai nos contando, narrando aquela história, e o povo cada vez mais desobediente, não atendiam o que o profeta dizia, até que Deus fez aquilo que o povo não cria que era possível fazer, destruindo completamente a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, e aquele povo foi levado cativo por 70 anos na Babilônia, para aprender uma grande lição, que deveriam ter aprendido se tivesse ouvido a palavra de Deus, obedecido a sua palavra e crido no poder que Deus tem, para executar tudo aquilo que está dentro dos seus propósitos. E nós podíamos citar muitos outros, meus irmãos. Descuido com a palavra nos trazem consequências desastrosas na vida. Então Jesus está contando isto, ou falando isso para os saduceus, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E não somente a questão da ressurreição, porque certamente se eles não creem na ressurreição, eles não entrarão no reino de Deus, porque a palavra confirma isto. Mas não somente isso, Jesus no tempo em que ele viveu, no seu ministério terreno, Jesus nos aponta algumas coisas que aconteciam e que ele estava triste por causa da atitude daquele povo, apesar de aquilo que ele estava dizendo estava nas Escrituras, que aquele povo ignorava e que não obedecia e nem seguia. Nós vemos Jesus chamando a atenção naquela ocasião para 3 coisas que ele julgou importante anunciar. Primeiramente, o problema daquele povo era viver uma religião apenas com os lábios e não com o coração. E diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. O que estava acontecendo com aquele povo? Religião se multiplicava. Aliás, Jesus foi morto, foi levado à cruz por religiosos, foi condenado por religiosos, foi morto por religiosos, pregados numa cruz, porque descriam naquilo que Jesus estava ensinando. E ele diz: esse povo me honra com os lábios, apenas com os lábios, mas não com o coração. Era problema no tempo de Jesus. Será que é do nosso tempo também? Eu tenho dito sempre onde eu ando, que nós ali da Junta de Missões Mundiais temos ido e tentado entrar em vários países no mundo hoje. Mas uma das coisas que nós percebemos é que não falta religião no mundo. Religião tem em todos os lugares. Quando não tem, eles criam algumas religiões. Eles inventam religiões. Religião existe. O que falta no coração desse povo é a crença, a fé no Deus, Criador de todas as coisas,
um Deus que opera, um Deus que tem um propósito, um plano, uma história a ser executada, um Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Esse povo tem religião, mas não sabe nem quem é Deus. Eles executam seus atos religiosos, mas não conhecem a Deus. Pouco tempo, nos ensinos que nós estamos dando aqui para os nossos missionários, eu estava dizendo exatamente isso. Se nós olharmos a nossa religião, nossa igreja, nosso povo, com as demais religiões hoje, nós vemos que tem muita coisa semelhante. Todos cantam louvores, nós ao nosso Deus e ele cantam aos seus deuses. Todos têm oração, nós oramos a Deus e eles oram aos seus deuses. Todos têm uma liturgia, eles seguem uma liturgia. Se nós olharmos, meus irmãos, há sacrifícios, há ofertas, há orações. Se nós olharmos, algumas coisas são muito semelhantes. A diferença que nos faz desse povo é que nós temos uma experiência real com Jesus. Quando nós começamos a adorar a Deus, nós adoramos um Deus que nós conhecemos na experiência, porque aceitamos Jesus em nosso coração. Então, quando Jesus está dizendo desse povo que adora com os lábios, ele está nos alertando de que as Escrituras nos chamam a atenção para isto, de que nós precisamos ter uma comunhão real com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus real, não é um Deus distante, não está fora do alcance de cada um de nós. Pelo contrário, Ele é tão humilde, tão misericordioso, que Ele está conosco todos os dias, como disse Jesus, até a consumação dos séculos. Você pode falar com Ele, você pode conversar com Ele. Enfim, Jesus, o nosso Deus, é um Deus presente. Então Jesus não quer adoração que não seja de coração. Mas ele fala também da indiferença religiosa que existia no seu tempo, quando ele chama a atenção de 3 cidades chamadas impenitentes, né? Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sentiram em Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido com roupas de sacos e cinzas. Mateus 11, 20. Ai de ti, é uma expressão que vem do fundo da alma do Senhor Jesus. Ai de ti, porque tantos milagres, tantos sinais eles tinham visto, e não havia arrependimento. Quantas vezes Jesus curou pessoas na frente daquela multidão, até mortos ressuscitando, leprosos sendo purificados, endemoniados sendo curados, libertos. Jesus teve o poder sobre as águas, mandando que o mar se aquietasse. Quantas coisas eles viram, mas continuavam indiferentes. Daí a expressão de Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom se fizessem os milagres. Tiro e Sidom era uma região um pouco mais separada. Se tivesse sido feitos os milagres lá, que tem sido feito aqui, eles já teriam se arrependido há muito tempo. Ele até chegou a comparar Sodoma e Gomorra, que foi destruído por causa do pecado, mas se tivesse operado em Sodoma e Gomorra, o que foi operado no meio de vocês, olha, irmãos, que privilégio. Então Jesus diz: olha, vocês conhecem, vocês viram, mas continuam longe, porque não creram na palavra e não creram no poder de Deus. Jesus chama a atenção também da incredulidade, porque a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus está se referindo àquele fato que nós falamos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 37, 39. Jesus já está apontando para o futuro, dizendo: olha, vai acontecer assim, está na palavra, está nas Escrituras. E quem não olha as Escrituras, quem não atenta para aquilo que está escrito, erra, porque não conhece também o poder que Deus tem de efetuar aquilo que Ele prometeu. Então Ele está dizendo que essas coisas vão acontecer. Nós vamos continuar cada vez mais fazendo, vivendo a nossa vida, indiferentes a Deus, longe de Deus. Mas disse Jesus: chegará o dia em que o Filho do Homem virá. E eu acho interessante, meus irmãos, que quando um ser humano que não tem um coração voltado para Deus imagina essas coisas, talvez ele creia que isso não existe, isso é impossível.
Quantas vezes você já ouviu que essa terra vai durar para sempre? O mundo acaba para quem morreu, né? E a terra vai durar para sempre. Mas Deus diz que na sua infinita bondade e misericórdia, Ele virá para buscar a sua igreja. Caminhando para o final, quero dizer que quais as consequências de não darmos atenção às Escrituras Sagradas, nem ao poder de Deus, no nosso tempo, no nosso dia de hoje. Alguma coisa que nos preocupa tremendamente, e eu creio que está de acordo com aquilo que Jesus está falando aqui. Hoje em dia, meus irmãos, nós ouvimos muita gente, não somente falando, até escrevendo, para dizer que as Escrituras Sagradas, ela tem alguns textos e algumas coisas que se aplicavam para o povo no passado, mas não se aplicam hoje. Não é para o nosso tempo. Certamente, tudo que Deus escreveu, o que Deus mandou escrever, ungido pelo Espírito Santo, Deus sabia do que ia acontecer. A Bíblia diz que não existe em Deus sombra de variação. Deus não se engana. Então não existe, embora algumas coisas tenham um aspecto cultural do passado, mas os princípios permanecem, o que Deus ensinou é para nós no dia de hoje. Então muita gente está fiada nisso, de que algumas coisas hoje são diferentes. Nós não podemos seguir o que a Bíblia diz, porque isso foi para algum tempo atrás, hoje é diferente. Eu ouço isso constantemente. Hoje nós temos que nos acostumar a certas coisas que estão acontecendo em nossos meios, com respeito à família, com respeito a filhos, com respeito à criação, com respeito a isso, com respeito às tendências das pessoas, porque hoje estamos vivendo num tempo diferente. Mas, meus irmãos, se fosse assim, Deus teria nos escrito, dito, olha, agora é assim, no futuro será diferente. Mas não, meus irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, é para todos os tempos. Ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus não muda. Ela é a palavra de Deus. Não é a palavra de homem. E o que Deus nos ensina é que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça a todos os homens, porque é a palavra de Deus. Então não existe nada de que esteja na Escritura que foi por algum tempo. Toda ela é aplicada para o passado, para o presente e será no futuro. Então eu creio que nós estamos entristecidos o coração de Deus com essa nossa atitude de hoje dizemos que a Escritura não é para o nosso tempo. Certamente não é o problema dos irmãos, mas eu tenho ouvido isso algumas vezes. Uma outra coisa que nós temos visto é que a religião tem se esquecido do exercício da fé. A religião virou moda no nosso tempo, todo mundo tem que ter uma religião. Pessoas que se apresentam publicamente porque dá status, dizer eu sou de tal religião, hoje eu professo tal religião, mas diz a Bíblia, o coração longe de Deus, porque é apenas religião, apenas um nome, como foi no tempo de Jesus. Muita gente tinha religião, aliás eram grupos religiosos, políticos e religiosos, mas Jesus está nos chamando a atenção, chamando a atenção dos fariseus, que Ele quer um povo que viva debaixo dos seus ensinos, da sua palavra, que caminhe para o momento em que Ele mesmo disse, em que a história chegaria ao seu fim, e que todos nós nos reunimos a Ele para viver eternamente com o Senhor. A religião somente não nos edifica. Ele diz, porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de água vivas e cavaram para si cisternas furadas que não retêm a água. Jeremias 2,13. Mas Jesus ainda diz mais, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isto é, seguir a Jesus requer sacrifício, luta, renúncia. Cada dia. Ou nós imaginamos, meus irmãos, que para renunciar aos prazeres do mundo é coisa fácil. É fácil hoje, que o Espírito Santo está no nosso coração e nos ajuda a vencermos tudo isto. Mas é difícil, é uma renúncia que você faz. É uma renúncia que você faz a não usar mais palavras feias na sua boca. É uma renúncia que você faz a dedicar o seu tempo, um tempo maior na leitura da palavra de Deus. É uma renúncia que você faz de usar o seu tempo para meditação, para oração, para vir à igreja. Então Jesus disse que aquele que não fizesse isso,
não seria apto para o seu reino. Portanto, meus irmãos, religiões e não vida de comunhão com Deus. Mas uma outra coisa que nos tem preocupado e que muitas igrejas se destacando hoje, esquecendo de pregar a salvação em Jesus. Você pode notar que grandes mensagens, grandes igrejas hoje, templos, estão pregando acerca de bênçãos, mas não se ouve falar de Jesus, que é o Salvador. Não se ouve confrontar o homem com o pecado, que ele entristece o coração de Deus, chamando para o arrependimento, trazendo para a presença de Jesus, dizendo que há salvação em Jesus. Não há isso. Eu creio, meus irmãos, que as bênçãos de Deus é sobre todos, porque Deus é misericordioso para descer a chuva sobre bons e maus. Deus é misericordioso, mas bênçãos especiais é para aqueles que obedecem a sua palavra e seguem. E muitos vão em busca já da bênção, sem falar do que nós precisamos fazer para alcançarmos as ricas bênçãos de Deus. Nosso compromisso é com Deus. Se nós esquecermos disso, meus irmãos, nós vamos ter consequências no futuro. Jesus foi muito claro: errais, não conhecendo as Escrituras, não atentando para as Escrituras, nem conhecendo o poder que Deus tem para fazer aquilo que Ele quer. Eu concluo a minha palavra dizendo aos irmãos o seguinte: quem não conhece as Escrituras e nem conhece o poder de Deus, como fizeram os saduceus, essa palavra de Jesus, nunca vão tomar conhecimento das lindas promessas que Deus faz a cada um de nós, não é verdade? Quantas promessas bonitas está ali, que se você não for olhar a Bíblia não vai saber. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se nós não lemos essa palavra, nós não sabemos que Deus pode ser buscado e achado, e conversado, né? E abençoado, porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós perdemos até a bênção da salvação, que o próprio Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Que linda promessa esta, que quem não conhece as Escrituras nem lê, jamais vai saber e vai conhecer ou entender o convite de Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele quem me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, não vai enfrentar a Satanás, mas já passou da morte para a vida, já está garantida a sua vida futura. Quem não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus, não vai saber que Deus tem o poder de curar. Quantos enfermos são curados pela graça e pela misericórdia de Deus? Deus tem o poder, como Ele ressuscitou mortos. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Quem não conhece as Escrituras não vai conhecer a misericórdia, o amor, o perdão dos pecados que nos fazem sofrer tantos. Quantas vezes arrastamos fardos por não conhecermos a Deus. Mas Deus diz que perdoa nossos pecados. Se arrependido aos seus pés, nós confessamos nossos pecados. Se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel, é justo, para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Se não conhecemos a sua palavra, nem o poder de Deus em efetuar, nós não vamos saber disto. Quantas bênçãos nós perdemos, meus irmãos, se nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E naquela palavra final de Jesus, uma coisa linda nós aprendemos. Os saduceus liam o Torá, os 5 primeiros livros. Eles liam, mas nunca encontraram, segundo eles, ali alguma coisa que falasse de ressurreição. E Jesus mostrou para eles: está ali, escrito ali. Quando Deus fala com Moisés, que Deus não é Deus de Deus, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse Jesus: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Quantas vezes eles leram e não perceberam isso? Porque nas entrelinhas, meus irmãos, da Escritura Sagrada, nós vamos compreender grandes coisas que talvez não estejam escritas ali de uma maneira clara, mas são esclarecidas pela revelação de Deus, são obras da revelação de Deus através do seu Espírito, diretamente no nosso coração, que eles não tiveram, mas que nós podemos ter. Quantas bênçãos nós podemos adquirir na leitura da palavra de Deus, que Deus vai nos revelando, por amor, por misericórdia, quantas coisas
que talvez a Escritura esteja falando, mas nós com a mente humana não temos o poder de alcançar. Como disse alguém, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Então a minha palavra foi: entregue seu coração a Jesus. Deixe que o Espírito Santo de Deus habite na sua vida. Deixe que Ele faça a obra de restauração, perdoando os seus pecados, tornando você um novo ser. A partir do momento que Deus operar uma obra grandiosa na sua vida, no seu coração, você então vai orar e vai compreender vai ler a Bíblia e vai compreender todas as coisas, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos revela toda a verdade. E nós passamos a conhecer. Como é bom, meus irmãos. E daí então a palavra de Jesus fica para nós hoje. Se você erra, é porque não conhece as Escrituras. E se você não é abençoado, é porque não conhece o poder que Deus tem de fazer muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a não deixarmos as Escrituras nunca, e a crermos que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, para fazer de nós instrumentos de bênção nas suas mãos. Amém? Amém. Amém. Obrigada, pastor. Que Deus realmente nos ajude a obedecermos a Ele. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu queria lembrar os irmãos. Podem sentar, irmãos. Eu queria lembrar os irmãos o nosso culto de segunda-feira com o pastor Alcenir. E amanhã eu vou estar aqui falando um pouco do meu ministério e trazendo a palavra para os irmãos. E o nosso culto de quarta-feira também, para os irmãos não esquecerem. E o programa na TV, na quinta-feira, às 20h30, pela GNT. Para que todos sejam devidamente lembrados. Que Deus os abençoe, dê uma boa semana debaixo da proteção do Senhor. E recebamos agora a bênção do Senhor através do cântico do coral.
Senhor.